Oi, pastor! Olá! Que alegria! Deu certo! Deu certo, glória a Deus! Gente, é assim mesmo, né? Às vezes acontecem os imprevistos, umas coisas, mas no final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Que alegria poder estar com você aqui. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pelas suas palavras e por esse projeto tão lindo que você está à frente. Parabéns e obrigado, viu? Ô, pastor, olha, não posso deixar de mais uma vez agradecer o teu carinho. Gente, pastor Jackson, com tanto carinho, aceitou assim imediatamente o nosso convite. Foi tão especial, fiquei tão feliz. Já intimei pastora Kemi em breve aqui com a gente, se Deus quiser. Assim será, assim será. Gente, pastor Jackson, olha, amigo do meu pai, uma pessoa que a gente ama, que a gente conhece. Estamos como família, pastor, muito Yes. felizes de te ter aqui fazendo parte não só da minha vida, da minha história, mas aqui do Papo de Fé. Quero te dar toda a liberdade, fique muito à vontade, o espaço é todo seu. E olha, eu confesso que esse tema de hoje, da intimidação, aqueceu meu coração, viu? Uau, que Fiquei maravilha. muito feliz, porque, pastor, até assim, já dando uma introdução, né? A intimidação é algo que paralisa tantas pessoas. Se a gente não estiver atento, se a gente não estiver vigiando, ela vem assim, bem sorrateiramente e começa a dominar a nossa vida e engessa mesmo. A gente não consegue dar um passo, a gente perde a nossa ousadia, a gente enterra os nossos sonhos, tudo por causa da intimidação, não é verdade? É verdade, e assim tem sido um tema extremamente discutido esses últimos meses, porque, inclusive, esse momento que nós estamos vivendo, né, ao redor do mundo, essa crise na saúde, que gerou outros problemas, trouxe esse espírito, e eu não tenho chamado intimidação como um problema a mais, eu tenho denominado ou nominado intimidação como um espírito. E é isso que eu quero discutir aqui nessa live. Eu queria tomar a liberdade de pedir ao pessoal que está aqui assistindo que pudesse recomendar essa live para alguém, porque eu acredito muito, viu, Babi, que enquanto a gente estiver aqui, o Senhor vai liberar palavras que vai destravar a vida Amém. de mulheres e homens que estão debaixo desse espírito de intimidação. Lembre-se que espírito não é com remédio que se resolve, não é ir para uma clínica, não é para um divã de um psicólogo, de um psiquiatra, quem respeito muitíssimo, mas espírito se trata com a palavra. E é Glória a por Deus. isso que a gente convoca o pessoal para que possa, de alguma maneira, compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E eu estou à sua disposição aqui, estou aqui para servi-la, ok? Por favor. Ah, não, fica muito à vontade, pastor. Que bênção, que bênção. E que verdade que o senhor falou, né? Porque para vencer espíritos mesmo, é só com a palavra de Deus, é a nossa maior arma, a nossa maior ferramenta. O Senhor nos deixou toda essa estrutura aí para a gente se revestir, se fortalecer e ser mais do que vencedor, e ser mais que feliz, né? Porque é isso que Deus tem para nós. Às vezes a gente está engessado, a gente não está conquistando, porque tem algo que precisa ser vencido e a gente não está usando as armas corretas. Verdade, verdade. E tem muitas pessoas que elas confundem intimidação com o seu aspecto ou o seu aspecto psicológico, ou até mesmo pessoas que estão confundindo intimidação com a ideia de sua personalidade. Ah, eu sou eu sou para dentro, eu sou assim mesmo, eu sou tímido, eu sou tímida. Ah, ah, eu não sou eu não me sinto intimidada. Eu não estou debaixo do espírito de intimidação. Eu sou para dentro, eu sou reservado. Não tem nada a ver. O É verdade. espírito de intimidação, Paulo disse assim: olha, você precisa reacender o espírito que está em você, o dom que está em você, porque Deus não te deu, ou nos deu, um espírito de medo, um espírito de temor. Ou seja, para os melancólicos, fleumáticos, para
os in, out, para os sanguíneos, para todos os tipos, também pode ocorrer a intimidação, que acontece no espírito e que paralisa as pessoas. Uma das vezes eu fui ao Japão, uma das minhas idas ao Japão, e eu me deparei com uma situação muito inusitada. Eu gosto muito de comida, gastronomia, eu sou fução, eu não sou chefe, não sou cozinheiro, mas eu gosto de ir para a cozinha, eu gosto de fazer comida. Inclusive, ontem eu fiz um filé mignon com ervas, com manteigas de ervas, assim, maravilhoso. Eu gosto muito. Minha segunda é meu domingo. Segunda é o dia que eu descanso e é o dia que eu cozinho aqui para minha família, para minha esposa, para nossa filha, e aqui, enfim. Então, e eu gosto muito disso. E uma das minhas idas no Japão, eu falei, eu quero ir comer em algum lugar diferente, exótico, eu quero comer algo e tal. E aí nós fomos e serviam lá alguns pratos diferentes. Dentre eles, ouriço, e eu comi ouriço, achei bem interessante. E aí um outro peixe que eu não tive coragem de comer. Porque é um peixe que, se não souber cortar, que se não souber lidar, e esse restaurante é uma das poucas casas no mundo que vende esse peixe, porque ele tem um veneno terrível, e é uma glândula que se vazar e cair na carne, e uma vez comendo, cair na corrente sanguínea, a pessoa pode vir a óbito. E é interessante, porque as pessoas que comem, eu não tive coragem de comer, elas transpiram, porque é uma adrenalina, porque está meio que brincando com a vida ali. E aí eu perguntei, a nível de curiosidade, o que acontece? O que acontece quando uma pessoa, de repente, ingere esse veneno? E aí ele começou a me explicar. Vai paralisando alguns órgãos, vai amortecendo, subsequentemente vai paralisando e vai fechando, vai tampando, vai parando a musculatura. É um negócio assim horripilante. E isso me fez lembrar que o espírito de intimidação também acontece. Veja, é bem dessa maneira. Vai paralisando algumas áreas da nossa vida. Famílias que estão paralisadas diante de circunstâncias, e o problema não está na circunstância, e sim no espírito. O espírito foi agobiado debaixo de um espírito de intimidação que não faz essa pessoa prosperar, não faz essa pessoa avançar. E uma das coisas que o espírito de intimidação faz é que a gente se ostraciza, ou seja, a gente vai para dentro, a gente tem a teoria de ostracizar-se, de achar que a gente está sozinho no mundo, e aí nos tornamos presas fáceis de Satanás. E tem um texto base que eu queria compartilhar. Você me interrompe a hora que você quiser. Eu vou aqui liberar só uma palavra. Estou anotando tudo, estou aqui, ó, ligadinha. Primeira Reis, no capítulo 17, o versículo 1, fala da história de Elias, que Elias sai lá daquela região de Tisbi, que é interessante que Tisbi não está no mapa. Se você abrir o mapa de Israel, você não vai encontrar Tisbi. É um lugar muito pequeno, é um lugar que nem no mapa, os mapas mais modernos e os mais antigos não conseguiram colocar a região geográfica de Tisbi. Mas é de lá que sai esse cara, que é o Elias, o profeta, de um lugar que nem no mapa está. Então, o primeiro princípio que eu acho interessante salientar é que Deus faz isso mesmo. Deus, ele tira da onde até as pessoas não conseguem perceber. Ele tira de lugares. Eu nasci em Curitiba, me criei no norte do Paraná, me formei pela Presbiteriana, pastoreei no estado do Paraná, depois eu vim para a Inglaterra, e quando eu olho para onde eu estou, eu olho para trás e eu digo, uau, de onde Deus me tirou? Ter essa consciência. E com essa consciência de onde Deus nos tirou, muitas vezes, por esse caminho, e Babi, isso é uma coisa muito séria, Satanás quer minar a gente para descredibilizar de onde nós viemos e por que Deus nos tirou de lá. Por que muitas vezes as pessoas elas estão debaixo de um espírito de insignificância? É como se fosse um cão lambendo feridas.
as suas próprias feridas, ostracizando-se e encontrando, ou seja, não vendo em si capacidade ou mérito ou não enxergando por que Deus conduziu ele ou ela até onde ele ou ela está. E aí Satanás quer minar dizendo o quê? Olha de onde você saiu. Você não é ninguém. Olha a sua família. Veja, o seu sobrenome não é importante. Veja, a sua linhagem não é significante. Você não veio de uma família que traz muita significância. Então, não acredite que você vai avançar. Não acredite. Olhe para o seu avô, para o seu bisavô. Não foi funcional. Olhe para o seu avô. Não foi funcional. Olhe para o seu pai. Não foi funcional. Por que você será funcional? E ali está o gatilho para começar a paralisar. Começa a paralisar a mente. Veja, a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Uau, isso aqui é poderoso. Por que eu preciso ter a mente de Cristo? Porque Cristo, mesmo não vindo de um status, falando de Cristo 100% homem, de uma família, uma linhagem poderosa, nem em Israel, nem na região de Jerusalém, Galiléia, etc. Ele não vem de uma família extraordinária. Todos estão esperando um rei vindo com todas as honras e as honrarias, não é? De um cara extraordinário. E aí ele vem para contrapor, ele vem para quebrar esse paradigma e nasce num lugar extremamente inóspito, vem de um lugar extremamente pobre para nos mostrar o seguinte, que não importa a base que você veio, o importante é aquilo que você carrega dentro. Aleluia! Isso. Se aquilo que você carrega é maior do que você, se aquilo que você carrega é maior do que os seus sonhos, se aquilo que você carrega é maior do que os seus medos, se aquilo que você carrega é maior do que os seus temores, os seus traumas, as suas crises, então você não vai chegar pelo braço, vai chegar pela graça. E se chega pela graça, você não permite que o seu espírito entre debaixo desse espírito de intimidação. Porque todas as vezes que Satanás alarmar, dizendo que você não pode ou não merece, você concorda que não merece com méritos humanos. Mas não é a gente. Não tem nada a ver com a gente. É quem está dentro da gente. E essa mentalidade de Cristo é que faz a gente transbordar. Veja, Cristo, com 12 anos, ele está ensinando os caras dentro de um colegiado, estou falando do templo, mas dentro de um colegiado de rabis. O cara com 12 anos está ensinando os mestres. E os mestres dizem assim, com que sabedoria fala esse? Com que expertise esse menino fala? Porque, na verdade, não é de onde, não é a idade, não é a raça, não é a cor, é o que a gente tem dentro. E olha a resposta de Jesus quando ele diz sobre os seus pais que estavam à porta esperando ele. José e Maria diz assim, manda chamar ele lá, que a gente está esperando ele aqui e tal. E aí chegam em Jesus e eu acho que batem no ombro dele e dizem assim, Jesus, seus pais estão te esperando aí e tal. E aí ele diz assim, ó, meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai, a vontade de Deus. Ou seja, meu pai e minha mãe fazem parte do meu ciclo familiar, fazem parte da mesma linhagem, do mesmo DNA do reino, aqueles que decidem obedecer o meu Pai. Gente, nós precisamos sair dessa zona de obedecer o medo, de obedecer a crise, de obedecer o pavor. Hoje as mídias, se você torcer as mídias, só pinga sangue e más notícias. A gente está enfadado de más notícias. 30% da igreja, eu estou falando da igreja mundial, da igreja ao redor do mundo, 30% dos cristãos não superaram essa pandemia, se perderam no meio do caminho no período de 1 ano e 4 meses. 30% mostraram que uma pandemia é capaz de fazer com uma fé que não está alinhada e não está embasada. Ou seja,
30% pessoas foram literalmente ceifadas pela intimidação. E aí Deus pega um cara esquisito. Elias é esquisito, Babi. Elias é esquisito. Ele se veste esquisito. Ele não teria sucesso na moda. Elias não teria sucesso na moda. Elias não teria sucesso na gastronomia. Ele é esquisito. Ele come gafanhoto. Ele é um cara esquisito. Ele não daria muito certo nos púlpitos de determinadas igrejas, porque a roupa dele não condizia. É o improvável. É o improvável. Ele é grosso, porque o jeito que ele se dirige é grosseiro, ele tal. Mas ele tem algo dentro dele que ele está debaixo de um espírito de confiança. E aí a Bíblia diz que ele sai daquela regiãozinha pequenininha, lá de Tisbi, e ele vai para o centro geográfico, ele vai para o centro de Israel, entra no palácio e fala para o rei e para a esposa, para Jezabel, diz, olha, assim diz o Senhor, não vai chover enquanto eu não disser e tal. E você vê isso, e quando a gente lê esse texto, a gente fala, poxa, o cara tá incrível, o cara é forte. E quando ele termina de falar, a Bíblia diz assim, ó, e Deus lhe disse para Elias para que ele fugisse e se escondesse. Porque aquilo que ele estava dizendo implicaria em algumas consequências. E ele vai para aquele ribeiro do Querite, e lá ele ficou, até que faltou água também lá. E uma das razões por que faltou água no ribeiro é porque aquilo que ele havia profetizado era verdade. Porque o Senhor disse que não haveria chuva. Então, a bênção vem sobre os bons e vem sobre os maus. A chuva cai sobre o negro, sobre o branco, sobre o rico e sobre o pobre. E aí o que acontece? Ele recebe um comunicado que Elias que Jezabel e Acabe estão querendo matá-lo. E aí ele faz o quê? Ele começa a entrar debaixo de um espírito de intimidação. Então o que eu quero fazer aqui um paralelo só para eu mostrar uma coisa muito importante. Às vezes a gente levanta de manhã como um Elias diante de Acabe, com uma força, com uma garra, botando o dedo na cara da circunstância, dizendo assim diz o Senhor, e assim que Deus vai fazer. E numa autoridade que as pessoas nos olham e dizem, cara, ele está cheio de autoridade. Só que no fim do dia, a gente está literalmente dentro de uma caverna morrendo de medo. Como pode, de uma manhã para um dia, a gente mudar, a gente sair de uma posição de autoridade e ir para uma posição de medo e de temor e de preocupação? Por quê? E aqui eu queria discutir 3 princípios que eu acredito que tem sido algo muito, muito importante, inclusive para a minha caminhada. Babi, eu passei alguns anos atrás, já vai fazer 8 anos. Eu tive um problema seríssimo de pânico, e o pânico emendou a depressão. E eu estava vivendo o melhor tempo no nosso ministério. Eu estava vivendo, nós como família, vivendo um tempo de harmonia plena. Nós temos 2 filhos. O nosso filho mais velho se formou agora de 3, 4 semanas atrás, mora nos Estados Unidos, se formou hoje, trabalha num grande ministério lá nos Estados Unidos, e a nossa filhinha aqui, vivendo um tempo incrível com eles. E eu comecei a passar mal, eu comecei a ter alguns problemas, e eu conto isso no meu livro, e eu narro, eu auxilio hoje centenas de pastores, pastores de micro e macro igrejas. E eu, uma manhã, cheio de saúde, cheio de vigor, no púlpito, pregando para a multidão, para as multidões, encorajando as pessoas, liberando palavras. Daqui a pouco, eu me vejo no quarto da minha casa, com sensação de morte iminente, um medo arrebatador de perder a vida. O meu problema foi tão grave que eu beijava minha esposa e eu ia para o quarto dos meus filhos e eu ficava beijando os meus filhos e chorando porque eu não tinha a certeza de que eu ia acordar.
Eu não queria dormir, porque eu não tinha a certeza de que eu ia acordar. A minha mente entrou em conflito. E aí as pessoas, quando me ouvem contando isso, elas dizem assim, mas não pode ser. Ó, eu sou a 5ª geração de pastor na minha casa. Eu nunca me desviei. Eu nunca saí da igreja. Me casei a minha namorada, foi minha esposa, e com ela me tornei homem, e a nossa vida há 23 anos. Ou seja, eu não fui da baderna, da bagunça, do sair na rua, do homem descontrolado. Não, eu sempre estive na igreja. Toda a minha família na igreja. Eu conheço os bastidores de igreja. Eu sempre digo que a gente é rato de igreja. A gente está no... E aí o que acontece? De uma hora para outra, vivendo num tempo bom, vivendo uma expansão ministerial, sem problemas financeiros, sem problemas de ministerial. Mas foi um gatilho, alguma divisão, algum problema de saúde. Não! Por que aconteceu isso? Claro, nós tivemos uma questão com meu copastor, caiu do telhado da nossa igreja, morreu a 1 metro do púlpito. Jesus o ressuscitou. 9 minutos ele ficou literalmente morto. O Senhor trouxe a vida dele novamente. Eu estava presente, tive que lidar com toda essa situação durante meses e anos, ok? E aí os médicos disseram, depois de 2, 3 anos, isso veio como um gatilho. Quando tudo meio que se acalmou, embora ele continue provisoriamente numa cadeira de rodas, porque o Senhor vai levantá-lo dessa cadeira, a gente tem essa convicção. E aí veio esse gatilho. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? É que tem muita gente nessa live, inclusive pessoas que vão assistir, se isso aqui ficar gravado, eu não sei se você tem que deixar gravado, que estão vivendo literalmente o que eu estou dizendo. São ofertantes, são dizimistas, vão à igreja, são fiéis ao Senhor, fiel ao seu ministério, fiel ao seu marido, fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos, pagador cumpridor dos seus deveres, e estão vivendo nisso. E como que a gente sai disso? Como é que a gente consegue respirar fora dessa bolha que parece que vai nos sufocar? Como? E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Fui para os médicos, me tratei com psicólogos, fui para psiquiatra, tive que romper um preconceito estúpido, esdrúxulo que eu tinha, porque eu venho de uma família super tradicional que passar por esses problemas na época do meu avô e do meu pai era pecado, era demônio, era qualquer coisa nesse sentido. E aí eu tive que vencer essas barreiras e ir me tratar, ir resolver. E eu me tratei com um psicólogo, talvez você até o conheça, doutor Damasceno, que foi um dos doutores que me atendeu. E ele dizia para mim assim, o que eu vou te dizer? Você sabe tudo o que eu vou te dizer. O que eu vou te dizer é o que você ensina para o teu povo. O que eu vou te dizer é o que você sabe. Agora você precisa trazer isso vivo na sua memória. E um dos meus médicos disse uma coisa para mim que foi chave para a minha vida. Prega para você agora. Tira o palco, tira as multidões e prega para você. Porque se vale para as ovelhas, tem que valer para o pastor. E aí eu comecei a trazer isso para dentro da minha vida. E foi aí que Deus me deu essa palavra sobre intimidação, que na verdade é um compêndio que eu tenho de intimidação, que, claro, hoje eu não vou conseguir sequer falar o começo dela. Mas o que Deus me falou? Jackson, essa sua trajetória como ser humano, como gente do reino, gente que me ama, mas gente como a gente de carne e osso, gente que sente dor, gente que sente ansiedade, gente que se preocupa, gente que é gente. Você nunca pode anular a sua capacidade de ser limitado como homem ou como mulher. Mas você nunca pode nivelar a capacidade de Deus de fazer uma junção entre o nada e o tudo. Isso foi tão transformador. Deus um dia falou comigo, eu tive que me licenciar da igreja,
pedi um ano para me tratar, o Senhor me curou com menos de 6 meses. Aleluia. Mas eu me retirei para poder me tratar. E uma das minhas, do meu choro, das minhas lágrimas, o Senhor falou comigo assim: Jackson, a coisa mais importante nesse momento, isso aqui foi incrível que Deus falou e foi libertador, e eu oro, porque tem pessoas aqui, ó, minha mãe sofre com depressão e muito sofrimento, tem muita gente aqui, ó, tenho 5 irmãos com depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, ansiedade, nem sei como ajudá-los, só oro. Essa é o nível de... E isso é uma grande verdade. Nós estamos com os templos lotados de pessoas assim. Nós estamos com gente, Babi, que no domingo está lá com as mãos levantadas, dizendo glória a Deus, vencendo o gigante, vencendo o Golias, vencendo o inferno, mas que na segunda-feira está chorando com antidepressivo na mão, desesperado, dizendo: Deus, eu não consigo sair disso, eu não consigo sair disso, eu não consigo avançar, eu não consigo prosperar. Eu vivi isso. E Deus falou para mim: você precisa crer que eu sou capaz de fazer o tudo, mas você precisa entrar com o seu nada. Olha, quando a gente entra com o nosso nada, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Veja, o que Deus precisa é só do nosso nada. A gente às vezes quer maquiar um espírito de coragem quando na verdade não tem coragem. A gente está maquiando e a gente precisa dizer: Deus, está doendo. Deus, está doendo. E quando a gente abre o coração para Deus, para dizer está doendo, Ele vai ter a graça de dizer: não vai ser no seu braço, mas vai ser na minha graça. Você se lembra, Babi, que um dos princípios para a lei do sacerdote é que o sacerdote não podia transpirar na presença de Deus. E por isso que Deus deu a Moisés a instrução de preparar roupas aos sacerdotes que fossem roupas específicas, um linho espaçado com aberturas específicas para haver ventilação no corpo, para que quando ele estivesse diante de Deus, isso aqui é muito forte, para quando ele estivesse diante de Deus, ele não transpirasse, porque a transpiração, como você bem sabe, ela veio depois da queda do homem. Ela veio depois da queda do homem com o trabalho. E o Senhor disse: com o suor do seu rosto você vai ter que ganhar o seu pão. Porque a transpiração mostra que você está exercendo sua força. A transpiração mostra que você está exercendo sua força, seu braço. Tem muita gente tentando vencer a depressão, vencer a intimidação no braço, na força, no pensamento positivo. E não funciona. O Senhor disse: você precisa não transpirar. E aí, o não transpirar é a confiança. Você sabe que quando o sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele não podia estar em pecado, porque senão ele morria lá dentro. E os seus amigos ficavam do lado de fora, lendo durante a noite a Torá para o sacerdote, para que ele pudesse ficar ouvindo a palavra, para que nem a mente dele entrasse com algum tipo de pecado, para ele não morrer. Olha a importância. Por que esses caras ficavam lendo a palavra para aquele que ia entrar na presença? Por quê? Porque Satanás está esperando apenas uma brecha para entrar e começar a destruir a nossa capacidade de crer no Senhor. Nós precisamos, sim, dos recursos, dos médicos, dos especialistas. Deus deu a graça e a inteligência a eles para nos ajudar. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender, primeiro princípio: não é o seu braço, não é a sua força. É entender que você não tem nada e quem tem tudo é Deus. E Ele está querendo dar uma troca. Ele está dizendo assim: Jackson, e foi o que Deus falou para mim, Babi: Jackson, me dá teu nada, que eu quero te dar o meu tudo. Me dá o teu nada, me dá a sua pequenez, me dá a sua falta de percepção, me dá a sua ansiedade, me dá o seu, e colocando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Me dá o seu nada, me dá os seus despojos, me dá o que não presta teu, me dá o que não serve.
Só o nosso Deus, Babi, é capaz de pegar as nossas misérias, as nossas porcarias, os nossos medos internos, as nossas incapacidades, as nossas falhas e reciclar e transformar num adubo tão poderoso para jogar no pé do nosso presente, para criar um futuro extraordinário. Olha o que ele disse, o profeta Jeremias disse: eu sei que planos tenho a respeito de vós para vos dar o futuro que desejais. Eu sei. Aleluia! Inclusive, você que está me ouvindo aqui nessa live, inclusive, essa sua depressão, essa sua dor, eu sei que planos tenho a respeito de vós. Nada passou desapercebido, nada. Hoje eu montei praticamente um instituto, né, de auxílio a pastores que vivem nesse estado que eu vivi. E hoje eu compreendo por que Deus me permitiu passar por isso, porque eu tenho cuidado de tanta gente vivendo nisso. Pastores com 5, com 10, com 15 mil ovelhas, vivendo esse mal, vivendo essa dor. E o Senhor está dizendo: mostre as suas credenciais. Você, antes de ser profeta, é Elias. Você, antes de ser pastor, é João. Antes de ser a empresária, você é Babi. Antes de ser advogada, você é Babi. Antes de ser a mulher de casa, você é Babi. Antes de você ser esposa, ser mãe, você é Babi. Mostre as suas credenciais de gente humana, de gente que é humano e que sabe reconhecer a humanidade. Gente de carne e osso, gente que chora, gente que diz que está doendo, gente que diz me custa, gente que diz estou sofrendo. Mas esse tipo de gente que não acoberta a sua incapacidade, maquiando numa capacidade que não existe, abstrata. Quando a gente se revela quem a gente é. Deus não estava falando com o profeta, Deus estava falando com Elias. Se você vê no capítulo lá 17, eu vou até aqui abrir, no capítulo 17, o verso 1 diz assim: então Elias, o tisbita, ninguém está falando de profeta aqui. Então Elias, o cara de carne e osso, o cara normal, o cara meio normal, meio estranho, né? meio esquisito, o Elias. Esse tipo de gente Deus vai usar, mas esse tipo de gente vai ser também assediado para viver um espírito de intimidação. E esse Elias, que tem coragem de apontar o dedo para o profeta, de dizer: você não tem autoridade, enquanto eu não disser, não vai chover. Quando ele ouve que Jezabel manda um recado dizendo: amanhã eu vou acabar com esse cara, eu vou matar esse cara, ele se enche de medo. E ele vai se ostracizando e vai ficando com tanto medo, que ele entra debaixo de um espírito de intimidação. E tudo começa apenas mostrando aqui os sintomas desse espírito de intimidação. Primeiro, a pessoa, quando ela começa a se sentir intimidada, é quando ela olha para o seu histórico, olha para a sua vida, e ela começa a querer justificar os seus não acertos com a possibilidade do amanhã. Por exemplo, não deu certo hoje, meu pai não deu certo, minha mãe não deu certo, meu irmão não deu certo, então a probabilidade que eu não dê certo é muito grande. E aí entra um gap para que essa pessoa comece a mirrar. E ela começa a se tornar não assertiva. Ela começa a se tornar não assertiva. Por exemplo, se você vai buscar a biografia de Elias, quem foi a mãe de Elias? Quem foi o pai de Elias? Quem foi o avô de Elias? Quem foi o histórico de Elias? Você vai encontrar pouquíssimas informações, porque Deus nunca lida com o teu ontem. Deus lida com o teu agora. Deus está lidando com o teu agora, mesmo que você seja pequena. Mesmo que você seja ou se considere incapaz. O primeiro sintoma é você querer comparar o ontem com o amanhã. É ridículo. O ontem já passou. O amanhã só existe nas mãos de Deus, não em nosso ainda. A única coisa que a gente tem não é nem o hoje. A única coisa que a gente tem é o agora.
A gente não tem nem o hoje, porque eu não tenho os próximos minutos, eu não sei se eu vou viver, eu só tenho agora. E agora eu declaro que eu sou mais do que vencedor. Eu declaro que o meu agora é invadido. Eu sinto Deus aqui, Babi. Oh, Muito forte, pastor Jackson. Que palavra, eu muito sinto Deus forte. aqui. Eu sinto Profética. Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. A segunda coisa é quando as pessoas começam a considerar que o seu chamado é inútil. A segunda síndrome na intimidação é quando as pessoas começam a desconsiderar aquilo que Deus falou a respeito dele. A primeira coisa que Satanás vai querer dizer é que você não é, você não tem, você não pode, você. Ele pode até estar falando a verdade. Talvez eu não possa, porque não sei. Talvez eu não tenha, porque não tenho. E ele está olhando para a minha pequenez e está dizendo, fazendo uma leitura esdrúxula e básica, dizendo, você não pode. Mas nunca foi a respeito de nós. Não sou eu, e sim aquele que está dentro de mim. Glória a Deus, é isso aí. Você se lembra de Jesus lá no deserto, quando ele foi fazer aquele jejum, e a Bíblia diz que Satanás foi ao encontro dele. E chegou lá e disse, se você é filho de Deus, faça isso. Se você é, faça isso. Se você é, faça isso. O que ele queria dizer para Jesus? Ele queria primeiro desconfigurar quem Jesus era. Ele queria desconfigurar o padrão de identidade que Jesus tinha. Ele queria desconfigurar a capacidade de Jesus olhar com olhos de filho. Ele diz, se tu és filho, faça isso. Se tu és filho, faça isso. Se tu és filho, faça isso. Por quê? Porque se Satanás consegue desconfigurar a sua identidade e a sua percepção de olhar como filho, ele tira o quê? Ele tira a sua base e o seu alvo, que é paternidade, que é pai. Uma vez ele tirando o seu alvo, sua paternidade, seu futuro, uma vez que ele tira o seu alvo, a sua percepção, e você perde as referências, você se torna o quê? Você se torna extrato daquilo que ele disse. Você não tem mais referência. Então você é o que Satanás diz que você é. Você é o que a circunstância diz que você é. Porque você não tem referência. E aí o que Jesus disse? Jesus foi dando respostas para Satanás, não baseado na filosofia ou ideologia do tempo moderno da época ou dos tempos atuais. Ele foi dando a palavra. Ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Porque quando eu anulo a palavra, eu perco a autoridade de enfrentar o espírito de intimidação. Vou repetir. Quando eu perco a referência da palavra, você lembra que a palavra não é as letras, a palavra é o verbo. O verbo é Cristo. João disse isso. Ele é o verbo de Deus reencarnado, esteve entre nós, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e nada do que foi feito seria se não fosse ele. Que ele? Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo já estava no princípio, e pela palavra, aquilo que não existia se tornou a existir. Aquilo que não existia se tornou a existir. Ele pega do caos e transforma em cosmos. Ele pega o caos e transforma em cosmos. Ele pega o nada e transforma tudo. O profeta Isaías diz que ele sustenta o tudo no nada. Oh my God! Ele sustenta o tudo no nada. A sua capacidade de sustentação não precisa de uma base filosófica, hermenêutica, teológica. Não, ele não precisa de nenhuma estrutura para segurar o tudo. Ele segura o tudo pela sua palavra. Quando eu perco o referencial da palavra, eu me torno refém de um espírito sujeito ou submisso à intimidação. O que acontece? Jesus repreende Satanás pela palavra. Aí ele vai para o batismo e ele se batiza. João Batista está lá, o recebe, ele mergulha. Quando volta, mergulha adendo meu, viu? Quando ele volta, os céus se abrem e Deus, o Pai, disse: este é o meu filho amado. Qual é a resposta?
se você souber usar a palavra diante dos desafios da intimidação, o céu se rasga e Deus Aleluia. declara publicamente quem você é. Glória a Deus. Não desconsidere o poder da palavra, o que Deus disse a você. Atenção, você que está ouvindo essa live aqui agora, recebe isso em nome de Jesus no seu espírito. Se você não tem um carro, se você não tem uma casa, se você não tem um bom salário, ou se você é milionário, se você é bilionário, não importa, porque isso não é a questão aqui. A minha pergunta é, você tem uma palavra? Se você tiver uma palavra, o que Deus disse não é inútil. Não minimize o que Deus maximizou. Oh my God! Você não pode minimizar o que Deus maximizou. Ele já sabe o que tem ao seu respeito. Sabe o que Elias disse lá no capítulo 19 e no versículo 4? Ô, Babi, eu estou falando aqui, você me interrompe, que senão eu falo bastante. Vamos embora, tá uma bênção. Você sabe o que Elias falou lá no capítulo 19, lá em 1 Reis, no capítulo 19, os versos 14, os versos 4, o verso 4 e o verso 5. Elias disse o seguinte, ele disse, quem sou eu? Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha a comparação nefasta. Olha quando você começa a olhar para trás e começa a medir o seu hoje com o ontem. Ele começou a dizer, basta, tira a minha alma. Crise de autocomiseração, lambendo as feridas da comiseração. Tira a minha alma. Eu não sou melhor do que papai. Eu não sou melhor do que vovô. Eu não sou... Quando que Deus colocou na mesa alguma comparação de passado com presente? Nunca! Porque o espírito de intimidação, a primeira coisa que vai fazer é te arremeter para ontem, porque ele não quer que você chegue no amanhã. Eu vou repetir. Ele vai querer te amarrar no ontem para que você não chegue no amanhã. Mas ele está muito equivocado. O nosso amanhã já está escrito. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, ele já desenhou, ele já escreveu. A Bíblia diz lá em Isaías que o nosso Deus é o único Deus que começa de trás para frente. Eu vou repetir. O nosso Deus é o único que começa de trás para frente. Esses deuses aí com D minúscula, até porque o nosso Deus, e é importante dizer isso, o nosso Deus não é melhor do que os outros deuses. O nosso Deus não é melhor do que Buda, o nosso Deus não é maior do que Maomé, o nosso Deus não é melhor do que... Não. O nosso Deus é o único Deus. O único. Eu não posso comparar o nosso Deus com deuses. Quando eu digo que o nosso Deus não é maior do que fulano, eu estou querendo comparar. O nosso Deus é o único Deus. Não existe outro a não ser ele. E aí o que ele diz? Ele diz, eu começo do fim para o começo. Isaías disse, eu sou o Senhor que do fim começo e venho para o começo. Ou ele vai no fim, faz tudo o que tem que ser feito e volta. Quando esse ventre é visitado por um embrião, é visitado por um feto, visitado por um baby, já tem um futuro incrível planejado para ele. Por isso, levante-se em Deus. Terceiro e último sintoma que vai, de repente, antever essa antessala desse espírito de intimidação, é quando você tem a capacidade de crer mais na voz de Jezabel do que na voz da profecia. Meu Deus. Quando as pessoas, quando Deus disse para Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Levanta daí, Elias. Vai para tal lugar, Elias. Em várias horas, ele questiona a direção. Quando ele ouve o que Jezabel quer fazer com ele,
ele se esconde de medo? Porque a capacidade que as pessoas têm de ouvir e acreditar mais em Jezabel do que na própria palavra de Deus tem sido grande. Você se lembra lá no jardim do Éden? Deus disse para Adão e Eva, não comam, não comam. Comam de 99,9 das árvores que eu pus aqui, mas dessa não coma. Não coma, porque o dia que dela comerdes, vocês morrerão. Não comam. Aí vem a serpente e fala, coma. A minha pergunta, ela obedeceu a voz de Deus ou a voz da serpente? A gente está acreditando mais na serpente do que na voz de Deus. A gente está acreditando mais no caos do que na bênção. A gente está acreditando que as coisas vão ficar piores em todos os aspectos do que acreditar que Deus está no controle de tudo. Se você está, de alguma maneira, sentindo esses sintomas, em nome de Jesus, eu vim aqui como boca de Deus, me juntar a Babi como profetas de Deus para esta geração, para dizer a você, isso vai acabar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer que se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a falta de fé vem quando eu descredibilizo a palavra de Deus. Tem muita gente que está com dificuldades de avançar porque não está acreditando, dando crédito à palavra de Deus. E a minha pergunta é, tens uma palavra? Eu tenho uma palavra. Babi, quantas palavras nós temos sobre a nossa cabeça? Há um sim e um amém de Deus sobre a nossa cabeça. Antes de fazer aqui, eu tinha preparado um chazinho. Eu gosto de tomar chá. E eu gosto de tomar chá forte. Então, eu coloquei dois saquinhos aqui. A água clarinha. E eu coloquei o saquinho. E quando eu coloquei o saquinho, logo a água ficou da cor do extrato do chá. Esse chá aqui é um rooibos. É uma árvore africana. E aí, já logo ficou da cor do chá. E é isso que Deus está dizendo. Aonde você chegar, você vai tomar conta do espaço. Você não vai ser um termômetro que vai ficar medindo qual é a temperatura do ambiente. Você não vai ser um condicionado ao ambiente. Você vai condicionar o ambiente. Você vai ser um condicionador de ambiente. Você vai dizer, assim será, assim vai ser, Deus vai fazer. E a minha palavra de oração nessa live incrível aqui nessa tarde, início de noite na Inglaterra, embora aqui já sejam 9 horas, mas ainda está de dia, estamos num horário diferente. A minha palavra é que Deus levante alguém aqui nessa live. Que Deus levante alguém nessa live para fazer a diferença aonde você estiver. Todo espírito de intimidação vai ser alterado. Deus vai tirar você dessa zona de medo e vai te colocar numa zona de estabilidade emocional, espiritual, financeira, familiar. Babi, eu estou crendo aqui que existem famílias e o Espírito Santo me dá palavra de conhecimento, inquietação no espírito, exacerbada, exagerada, uma inquietação. Dentro de casa não tem paz, no relacionamento familiar não tem paz, no relacionamento com os seus filhos falta paz, não está faltando outras coisas, está faltando paz. E o Senhor está dizendo, você vai condicionar esse ambiente. Você vai mudar a atmosfera desse ambiente. Porque você não vai viver mais debaixo de uma acusação ou de uma palavra contrária. Você vai viver daquilo que Deus já liberou para você. Encerrando, eu fui visitado numa madrugada, às 4 horas da manhã. Na época, eu estava tomando medicações
E eu ganhei de presente de um amigo comum nosso, inclusive, que eu não vou dizer o nome aqui especificamente, que me deu cuidou muito de mim e disse, vai descansar uns dias. E eu fui descansar uns dias. E quando eu estava descansando, eu e a minha esposa, os nossos filhos também estavam conosco, 4 horas da manhã, eu estava num determinado lugar e o Senhor me visitou. E um claror, era 4 horas da manhã, um claror muito grande tomou conta do ambiente que eu estava. Era um ambiente outside, era um ambiente externo. E era uma madrugada e o Senhor me visitou e o Senhor falou comigo as seguintes palavras, e eu termino a minha participação falando o que Deus me disse. Levanta-te, porque ainda não acabou a sua caminhada. Ao contrário, os melhores dias acabaram de começar. Glória a Deus. Eu me levantei, nós estávamos fazendo um cruzeiro. Eu levantei do lugar que eu estava, entrei no quarto gritando. Minha esposa já comigo há 6 meses, eu sem poder dormir, enfim, eu não vou detalhar aqui. Entrei no quarto gritando, dizendo, acordem, acordem, acordem. O Senhor me visitou. Eu estou curado. De lá para cá, completa 8 anos, que eu tenho sido uma ajuda para muitos que têm pedido socorro sobre essa área. Não permita que o espírito intimide, que o seu espírito seja invadido por uma intimidação, mas que a palavra, o poder da palavra invada sua mente, sua casa, sua família e o seu coração. Babi, recebe essa palavra no seu espírito, continue fazendo o que o Senhor te assignou para fazer. O Senhor te colocou numa plataforma distinta. Não diga basta. Não diga ao Senhor, pare agora. Não queiras dar volta ao que Deus está fazendo, porque essa plataforma foi o Senhor que construiu. Essa plataforma foi o Senhor que levantou, e o Senhor vai te dar um projeto. Recebe isso no seu espírito. Um projeto que você vai se assustar, porque ele vai começar muito pequenininho, mas ele vai tomar uma dimensão muito grande. E eu vejo como se fosse um centro de ajuda e um levantamento de mulheres excepcionais, acima da média, que passará pelas suas mãos, porque Deus te deu habilidades em diversas áreas. E o Senhor vai colocar pessoas corretas no seu corredor, por onde você está transitando. Ele vai colocar pessoas corretas, não serão muitas, mas serão pessoas que vão acreditar naquilo que o Senhor brotou em seu coração e vão importar-se, e vão aportar, e vão dizer, nós cremos, e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Guarde esta live, salve esse momento, porque aquele que viver, verá o que Deus vai fazer contigo. Oro pelo seu esposo, oro pela sua família, oro pelo seu filho. É um filhinho? É o Jorginho, Jorginho, tem 3 oro amigos. por ele, porque o Senhor tem cuidado deles, o Senhor tem dado livramentos. Então eu oro porque vem um espírito de coisas novas. Eu vejo nobreza de reino, mas eu vejo mulheres que não têm condições. Recebe isso no seu espírito. Mulheres que não têm condições. Deus vai te dar a percepção de olhar para lugares onde mulheres não têm condições, sequer para pagar um curso, de chegar a sequer uma live, porque às vezes não tem nem a internet devida para participar de uma live, mas Deus vai te fazer chegar a elas. Eu vejo como se fosse uma reciclagem de mulheres, no número incansável, terá um misto tão poderoso, e Deus vai te dar capacidade para chegar até elas. O projeto será poderoso, uma plataforma está montada, o nome do Senhor será glorificado, e assim eu creio, assim será, em nome de Jesus. Amém. Right now, é agora, assim diz o Senhor, tem coisas boas a caminho, em nome de Jesus. Minha amiga, acho que eu já falei demais.
Pastor Jackson, que presente! Meu Deus, me faltam palavras, eu recebo no nome de Jesus cada uma dessas palavras proféticas sobre a minha vida. Eu digo amém, sim, Senhor. Eu tomo posse dessa palavra profética para a vida de cada um que está conosco aqui na live, para a sua vida, querido, querida que está aqui conosco. Amém. Você não está aqui por acaso, foi o Senhor que te trouxe até essa live. Foi o Senhor que te despertou para estar aqui conosco. Foi o Senhor que preparou esse momento para nós estarmos juntos, porque Ele queria liberar uma palavra sobre a sua vida através da vida do pastor Jackson. E meu amigo, que bênção, que bênção. Eu fiquei aqui, olha, eu anotei um monte de coisa, eu fui escrevendo porque eu não quero perder nenhuma gotinha do que foi derramado aqui. E enquanto a gente estava falando, né, sobre essa questão da intimidação, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Davi também, né? Que, nossa, tudo isso que a gente falou, Davi, meu Deus, o pai de Davi não reconhecia, de certa forma, o valor dele, era o filhinho mais novo, estava lá cuidando das ovelhas, e quando Samuel chegou para saber quem seria para ungir o rei de Israel, né? O pai de Davi nem lembrou de Davi, ele era o menor de todos. E quantos de nós somos o menor de todos e o projeto de Deus para nós é grandioso, é transbordante. As pessoas não reconhecem, as pessoas ainda não enxergam, mas é conosco que Deus quer falar, fazer, tratar. Então não importa se o mundo ainda não te reconhece, se as pessoas ainda não reconhecem o teu valor, quem vai te ungir, quem vai te levantar, quem vai te exaltar é o Senhor. É o Senhor. E as pessoas vão se confundir, não vão entender nada, porque é contigo o mistério. Talvez você que está nos assistindo seja o menor da sua casa, seja o menor da sua família. Mas o projeto de Deus com a sua vida é muito grande. O projeto de Deus para a sua vida é muito grande. E quando o Senhor falava, pastor Jackson, de que o Senhor foi curado para curar, foi algo muito forte no meu coração também, porque Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas algo para que nós possamos ser bênção mesmo na vida de outras pessoas. Às vezes a gente passa por dificuldades, por lutas, por provações, a gente não entende o porquê. E a gente fica assim, mas por que eu, Deus? Por que eu? Tanta gente faz pior do que eu e eu estou sofrendo essas consequências. Eu sou tão correta, eu sou tão justa. Querido, chegou a hora da gente parar de perguntar o porquê e começar a buscar em Deus o para quê. Porque existe um propósito maior do que aquele que você pode enxergar, do que aquele que você pode alcançar. E mais do que isso, pastor Jackson, algo que eu senti muito forte enquanto o senhor ministrava. Sabe qual era a diferença da vida de Davi? Era a visão que ele tinha diante dos desafios, diante das dificuldades. A gente falou muito do ouvir a voz, né? Ouvir a voz de Jezabel, ouvir a voz de Deus, que voz que a gente está ouvindo. Mas a gente precisa cuidar muito também da nossa visão. Como é que a gente está enxergando as coisas? Sabe por quê? Quando Davi foi desafiado a enfrentar Golias, olha que interessante, eu ouvi isso esses dias e ardeu dentro de mim. As pessoas viam Golias como um gigante, né? Ah, ele é um gigante, ele é indestrutível, ele é impossível. Essa era a visão de todo mundo. Mas qual era a visão de Davi? Um incircunciso filisteu. Para Davi, Golias não era nada. Sabe por quê? Vai de encontro ao que o pastor Jackson nos ensinou nessa tarde. Não era no braço de Davi. Não era na força de Davi que ele ia vencer Golias. Era na força do Senhor. E para o Senhor, aquele gigante tão temido, aquele gigante tão indestrutível, tão insuperável, não era nada. Não era nada. Então, se você está diante de algum Golias, comece a declarar que esse Golias é um incircunciso filisteu, que ele não é nada diante do teu Deus, não diante de você, de mim, de nós, não. Diante de nós ele pode ser muito grande mesmo e poderoso, mas diante do nosso Deus, não. É isso aí. Então que a gente saia daqui nessa tarde, assim, ó, transbordando de fé, de força, de coragem, sabendo que o nosso nada é tudo que Deus precisa para agir na nossa vida, como o pastor Jackson nos ensinou. É o seu nada mesmo. É isso aí. É aquilo que você acha que não tem valor. Deus te pergunta nessa tarde, o que você tem nas mãos? É nada? Vem com nada. Vem do jeito que você está. Mas se você tem um cajado, vem com o seu cajado. Simplesinho mesmo. Aquele que ninguém dá valor, que ninguém acredita.
Você não tem experiência, você não sabe orar, você não sabe falar. É desse jeito mesmo, é desse jeito que Deus quer. É desse jeito que Deus quer. Deus fala, venha como estiveres. Então, que a gente possa correr para os braços do Pai nessa tarde, depois fazer essa troca que o pastor Jackson nos propôs, deixar o nosso nada no É. altar e trazer para dentro de nós tudo que Olha, Ele é. olha, olha, Aleluia! Que olha. live! Eu quero deixar um beijo, pastor Jackson, para algumas pessoas muito especiais que passaram por aqui. Não sei se ainda estão, mas pastor Arão estava aqui com a gente. Arão, O meu queridão. amigo, Arão querido, né? Uma referência aí para as nossas vidas. Pastor Alessandro Reis, que cuida da minha vida, meu líder, estava aqui. O meu pai está aqui, minha mãe. Oh, Já um beijo para mandou. o seu pai. Um beijão. Olha, ele está Amo muito a vida dele. E obrigado deixou uma por ele. mensagem aqui para você, ó. Ah, é? Gratidão, querido irmão. Foi um presente do Senhor receber tantas revelações vindas do céu. Glória a Deus Ai, por que sua lindo. vida. Que lindo. Obrigado por ele fazer o que ele faz e por quem ele faz. Amo muito. Obrigado. Verdade. A E, gente, ó. eu vi a pastora Abud passou por aqui também. Ah, Pastor a pastora Michael Eliana Abud. estava aqui. É, Pastor pastor Michael. Michael, ó, amo, não sei se ele está aqui ainda, mas amo a vida do Michael. Pastor Michael Amo também. é meu. O filho dele morou aqui em casa conosco uma época. Nós O cuidamos do Miguel, né? filho dele, o Miguelzinho, e a gente tem um laço de família. A gente ama muito ele, Liana, a família toda. Beijo para ele A também. família é maravilhosa. Olha, tem o pessoal de São Paulo aqui, pastor Jackson, de Recife. Um beijo, Ita. Tá falando, Babi, um beijo para mim, Recife. Um beijo para Recife, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Um beijo para Londres. Um beijo para todo mundo da Catedral aí que está conosco, que segue o pastor Jackson. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Japão está aqui, Espanha está aqui, Olha, Itália representado aqui também. Eu vi que o meu pessoal do Japão está aqui. que E olha que bênção. lá é madrugada. É madrugada. Bom, e depois tem um pessoal aqui também, aqui nosso aqui de Londres, muito feliz. Que legal. São Paulo, BH, o pessoal tá mandando aí, olha, Kelly, beijo, Douglas, um abraço, olha, muita gente aí envolvida aqui com a nossa live, participando, Goiás, um grande abraço, Inglaterra, Pará, olha aí, pastor Olha Jackson, para que aí. legal. Ai, gente, muito bom, Santa Catarina, minha sogra tá aqui, muita gente especial, Que lindo. gente, um grande beijo para vocês, eu confesso, meu amigo, que, olha, essa live transformou meu dia, me renovou, me fortaleceu. Que alegria! Muito obrigada por esse presente de te ter aqui conosco, viu? Uma honra. Muito obrigada, muito obrigada. Uma honra para mim, uma honra para mim. Saiba disso, que foi uma honra estar aqui, porque eu estou crendo em uma chave virando aí e estou muito feliz por estar nesse dia. E eu vou te contar, viu? Quando as coisas começarem a acontecer, nós vamos celebrar juntos. Assim será. Assim será. Glória a Deus, gente. Um grande abraço, pastor Jackson. Amém. Beijo para a pastora linda. Gente, a pastora Kemi é linda, Olha, linda, é maravilhosa. linda mesmo, é linda mesmo. Ela não está aqui ainda, ela foi, ela está no escritório da igreja, terminando lá de fazer algumas coisas que ela precisava fazer, e aí eu estou aqui, estou de home office, atendendo desde casa, e aí então, hoje ela está lá e hoje eu estou aqui. Coisa boa estar aqui, vou transmitir o seu carinho para ela, te ama, inclusive. A gente já tá uma seguindo a outra, a gente tá ali ligadinho uma na outra, uma bênção, gente. E, pastor Jackson, vou deixar livre, se o senhor quiser mandar um beijo para mais alguém, quiser despedir de mais alguém aí, para a gente encerrar. Só declarar que os melhores dias começaram, que não é o nosso braço, que é a força do Senhor, que a gente não pode ficar confiando na nossa capacidade, porque a nossa capacidade é muito pequena. Geralmente vasos são quebrados, então não é muita a graça do vaso, mas é o que está dentro. Então aí ele faz tudo de novo, recomeça tudo, e eu tenho expectativas assim altas de que muita gente que passou por aqui sejam abençoadas com esta palavra. Obrigado pela oportunidade, você é uma bênção e a gente agradece com todo o coração, tá bom? Obrigada, pastor. Um beijo Um enorme. beijo no coração, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, abençoe. pessoal. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Deus tchau. abençoe a todos vocês. Até a próxima segunda com mais Papo de Fé.
E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.